Cerca de 450 famílias prometem retornar à área desocupada ontem na comunidade São João, no quilômetro 4 da BR-174. Os moradores dizem que a área não é particular, mas sim do Estado. Na segunda-feira, eles devem fazer um protesto em frente à sede do governo. Os ocupantes disputam o terreno desde 2007, mas foram retirados do local em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça. As vendas de motos aumentaram e a preocupação com o comportamento desses novos condutores também. A resposta para essa pergunta começa no Centro de Formação de Condutores do Detran do Amazonas. Aqui os candidatos aprendem as principais manobras defensivas em motocicleta. Tatiana Ribeiro vai tirar a primeira habilitação e optou pela categoria A. Apesar da repetição nos exercícios, ela sabe que o trânsito real é bem diferente. Acho que tem que ter muito equilíbrio, né? E também consciência no trânsito, que a gente vê hoje muito motoqueiro, eles dirigem de qualquer jeito, não respeitam a sinalização. Hoje mesmo eu vim de mototáxi, o rapaz atravessou na frente de um carro lá e acabou quase acidentando assim, né? Então acho que tem que ter muita consciência no trânsito. Catiúcia Rodrigues já formou cerca de 500 condutores para motos e afirma que o principal problema do trânsito ainda é a falta de atenção dos motoristas. Então a gente tem que estar trabalhando a atenção do aluno em questão ao trânsito e ter principalmente educação com os demais. Acho que lembrar que tem várias pessoas, tanto condutores como os pedestres. De 10 veículos que rodam hoje em Manaus, 2 são motos e só no primeiro semestre deste ano, 7.319 novas motocicletas foram emplacadas. Os números não apontam só o crescimento da frota, mas o desafio que as autoridades de trânsito têm em educar os condutores. Mas na prática, os motociclistas são bem atentos, rápidos em manobras de risco. Para alguns, as calçadas não são limite. A fiscalização de moto ela tem sido uma constante, tem sido intensificada, não só pelo Detran Amazonas também, mas pela própria Polícia Militar através da CEATRAN. E nós temos feito, sim, um trabalho de controle muito forte sobre o polo de 2 rodas, né? As motocicletas têm sido uma das grandes campeões, inclusive, de apreensões aqui no parqueamento do Detran. Andar de ônibus aqui em Manaus é um exercício de paciência. Idosos, gestantes e pessoas com deficiência enfrentam um problema ainda maior: a falta de educação de muitas pessoas. Você vai acompanhar a partir de agora as dificuldades que idosos e deficientes têm no transporte coletivo. Será que os direitos são respeitados? Depois de 1 hora de espera, Gilmar, que é deficiente, consegue embarcar. E assim ele passa boa parte da viagem. Em pé, se equilibra como pode. Só depois de alguns minutos consegue sentar. Eu me sinto... Não tenho o direito o pessoal não me dá a cadeira. É muito injusto. Apesar da placa que indica a preferência de assento, quem tem o direito garantido por lei quase nunca é beneficiado. A lei é clara: 10% dos assentos no coletivo são destinados aos idosos. Desta vez, Dona Gera teve sorte, conseguiu sentar, mas nem sempre é assim. Às vezes dão, às vezes vira a cara, às vezes faz de conta que estão dormindo e não dão. São 10 horas da manhã, o horário não é de pico, mas a população enfrenta um verdadeiro tumulto para conseguir entrar no ônibus. Encontramos seu Nicolau à espera da linha 418 para ir ao INSS. Ele conta que já passou por várias situações de desrespeito. Nego bonzão aí, conversando com a namorada, estudante mesmo com a pasta de livro debaixo do braço, a pastora nem tá ligando. De respeito à humanidade. Depois de 1 hora, lá vem o ônibus. Todos correm e seu Nicolau se esforça para conseguir embarcar. Mas o descaso não é somente entre os passageiros. Depois de muito empurra-empurra, conseguimos chegar à escada do coletivo. Está aqui pendurado na porta e o ônibus está andando. Ele não quer nem saber se tem gente do lado de fora. Nosso cinegrafista aqui, por pouco, não foi imprensado aqui na porta que o motorista continua tentando fechar. Ó. Com o ônibus superlotado, muitos idosos ficam em pé. Os mais jovens não respeitam a lei e muito menos o ser humano. Eles não têm consideração com os mais idosos.
Em apenas uma hora presenciamos várias situações e apesar da indignação de quem tem os direitos violados, apenas 3 denúncias são feitas por dia à SMTU. Este motorista diz que cansou de pedir para as pessoas cederem o lugar. Eu já mandei o rapaz se levantar, ele disse que ele não se levantar porque ele tinha pagado a passagem dele e era o direito dele. Então, eu não reclamei mais, porque se a gente reclamar, a gente como se diz, insultado, o cara só falta bater na gente. Mas com os novos coletivos, essa situação deve começar a mudar. 20% dos assentos vão ser destinados aos idosos, deficientes e pessoas obesas. Porém, se cada um não tiver consciência dos direitos e, sobretudo, dos deveres, pouca coisa deve mudar no futuro. Em instantes, calor faz Manaus bater o recorde no consumo de energia. E mais, urubus invadem os céus da capital. Já, depois do intervalo.